conversar com um especialista em gestão de crises e desastres, coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Aldo Batista Neto, sobre um projeto criado na FURB capaz de prever deslizamentos, né? De ser um alerta mais eficiente para deslizamentos, né? Como um especialista em gestão de crises e desastres, Neto, como é que o senhor avalia esse trabalho apresentado aqui na Universidade de Blumenau? Jorge, sem sombra de dúvida, é um marco importante, muito interessante, muito valioso, acho que é a palavra mais correta para nós definirmos esse trabalho de mestrado, né, que foi realizado por um aluno nosso, do mestrado da FURB, mestrado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, que desenvolve, então, uma estratégia, um algoritmo capaz de prever, de antecipar e, principalmente, de trabalhar com tendências e vulnerabilidades geográficas e geológicas da nossa região, capaz de indicar os locais mais suscetíveis a essa situação. Uma coisa importante de nós compreendermos é assim, primeiro que isso não é uma novidade propriamente dita, o que esse aluno, hoje o mestre, né, criou. Na verdade, você já tem muito disso no mercado internacional. Todos eles se valem de metodologias um pouco diferenciadas. A exemplo, você pode ter equipamentos de solo com projeção de feixe infravermelho entre dois totens. Esses dois totens eles são balizados em área suscetível a escorregamento, em área mais resistente. Então, a movimentação desse feixe de laser te dá indicação de movimentação. Você pode trabalhar com sensores subterrâneos, aí que trabalham com êmbolos a partir da exemplo de mercúrio, que movimentos nessa estrutura, conforme o êmbolo é posicionado no subsolo, ele te dá indicativos de que existe um caminhamento de uma encosta. Existem várias metodologias aplicadas por instituições públicas, inclusive, onde as sociedades têm essas vulnerabilidades de movimento de encosta. O que esse aluno traz? Esse aluno traz um conjunto de informações que se utiliza de imagens de satélite. Ele também fala da possibilidade de utilizar imagens de drones. Tá? Então você usa uma determinada modelagem de mapeamento na imagem que esse drone produz e a sobreposição dessas imagens, mais um modelo rodando por trás, utilizando de informações de chuvas de algum período, utilizando principalmente chuvas concentradas no curto espaço de tempo, ele te dá indicativos de movimentação. Então, de verdade, Jorge, o mais valioso de tudo isso é principalmente nós termos um mundo acadêmico debruçado, pensando, produzindo soluções para que nos auxiliem nesse processo de monitoramento, processo de controle, processo de alerta para as pessoas sobre desastres. Né? A academia trabalhando debruçada sobre isso, independente na graduação, na pós-graduação, é extremamente válido. O que esse aluno do mestrado produz é uma ferramenta muito bacana. Eu acredito que poderia auxiliar muitos municípios, principalmente municípios pequenos, com uma incapacidade de ter aí uma rede de solo importante para monitorar esses movimentos. Trabalharia com imagens, né, um pouco mais amplas. Nos parece, inicialmente, uma solução muito bacana para município pequeno que pudesse se aproveitar, tá, desse modelo que ele cria para tanto você identificar e fazer acompanhamento em tempo real, tá, para uso de longo e médio prazo, como para situações emergenciais com risco iminente, quando está próximo da ruptura de uma encosta. Realmente um instrumento muito valioso. E aplicável na nossa situação aqui, nos modelos que a gente tem aqui no estado. Tudo indica que é aplicável, né, pelo material que a imprensa trouxe, pelo material dele que eu li, é extremamente aplicável essa questão. O que vale muito, né, em que ele deposita, né, muita importância é ter, na verdade, um inventário dessas áreas. Ele se usa em Blumenau, onde Blumenau tem um inventário de mais de 1.500 áreas suscetíveis a desastres, com fraturas antigas, inclusive, né, que são monitoradas. Então,
De acordo com a exposição de um município, de acordo com a recorrência de eventos anteriores dessa natureza, obrigatoriamente os órgãos de proteção e defesa civil do município e o de planejamento, a Secretaria de Planejamento, são obrigatoriamente, necessitam construírem esses estudos, ou seja, terem o resultado desses estudos é o inventário sobre o nível de risco envolvendo escorregamentos. Então, a base principal do uso, da aplicabilidade dessa metodologia que ele cria, dessa ferramenta que ele desenvolve, é você ter um inventário. A partir desse inventário, você então tem as regiões mais suscetíveis que merecem serem monitoradas. Até porque esse inventário traz um conjunto de imagens antigas que exatamente ele utiliza para sobrepor isso tudo, com mais as imagens em tempo real por satélite ou por drones, ele consegue então, né, encontrar uma diferença de pontos geográficos, dando indicação de movimentos, joga os algoritmos por trás, fazendo os cálculos e dando as tendências, aí devido principalmente a regime de chuvas, ou até mesmo por intervenção humana. Essa é uma aplicabilidade, Jorge, bem interessante para esses instrumentos. Olha que interessante, né? Que avanço e a importância da gente ter a academia nos municípios, né? Sempre existe uma tríade, né? Bastante forte, quem trabalha nas pastas de proteção e defesa civil, que você tem exatamente os órgãos, né? Todos envolvidos, que eram de todos os setores do executivo, num ponto dessa tríade, o outro tem um cidadão e o outro você tem a academia, onde é exatamente gerado a ciência, construído conhecimentos, tá? E é na academia que isso tudo se perpetua, porque você daí tem o professor estudando, você tem um aluno pesquisando, isso tudo volta para a sala de aula, para os cursos regulares das diversas cadeiras, tá? Por isso que proteção e defesa civil, gestão de risco e desastres não cresce dissociado da academia, que é onde gera o conhecimento humano, onde se difunde o conhecimento humano, e o resultante disso é como esse aluno nosso da FURB, que então desenvolve, né, mais uma possibilidade de um sistema que ajuda a monitorar o movimento de encostas, que é importante, Jorge, para quem nos ouve, compreender. O movimento de encostas que vai provocar, então, os escorregamentos, que com esses escorregamentos você tem fluxo de detritos, você tem fluxo de lamas, você pode ter o rolamento de grandes blocos. Tá? Hoje no Brasil, o evento com maior causa de morte do brasileiro. Tá? Desastres naturais. O brasileiro morre por quais eventos? Principalmente o escorregamento de encosta e fluxo de detritos, que é um evento secundário da enxurrada. Grande quantidade de água em curto espaço de tempo sobre um ponto determinado, onde você tem o encontro, né, desse evento. Se você tiver aí um solo suscetível, encostas desprotegidas, e sabe-se inclusive que quando a gente fala em encostas, a principal meio de segurança dessas encostas é cobertura vegetal adequada. Então nós tivemos um lugar com mais de 45 graus de inclinação, com um solo desfavorável. Lembrando que todo o nosso vale é formado por solo, é composto por decomposição, por arrastamento, deposição de material por longas décadas, centenas de milhares de anos, por deposição desse material. Ou seja, é um solo vulnerável. Se você ainda retira a cobertura vegetal em área inclinada e recebe carga de chuva importante, é exatamente o risco é maior, né? A receita completa para nós termos os escorregamentos, que hoje é a causa 01 de dano, de perdas de vidas do território brasileiro. Agora, o projeto é bom, né? Esse estudo é maravilhoso, mas a consciência, né, dos municípios, né, da necessidade de aplicar uma proposta como essa, por exemplo, há consciência nesse sentido, porque isso é cíclico, né, Neto? Dá um tempo, aí passa um período, parece que a gente esquece, aí depois acontece novamente e assim vai. Importante, assim, Jorge, o que tu fala é extremamente correto quando você traz essa questão cíclica dos eventos severos dos desastres causados por eventos naturais severos. Tá? Nós temos milhares, centenas de registros, principalmente envolvendo escorregamento de cobertura vegetal de encostas com fluxo de detritos em áreas sem intervenção humana. Isso é muito comum em ocorrer, e Santa Catarina não é diferente, no Vale não é diferente. Nós tivemos lá em 2008 inúmeros registros, e depois 2011 no Alto Vale, de áreas com escorregamentos importantes nas nossas encostas, mas sem intervenção humana nenhuma. Ou seja, mostra que isso é natural e mostra que isso é cíclico. E principalmente, Jorge,
quando estava lendo a respeito desse material para nós conversarmos, existem duas questões que a gente precisa compreender quando a gente trabalha sobre esse tipo de equipamento, de solução que surge. Tá? Uma é a aplicabilidade e outra é a efetividade dessas informações. Que ele é um equipamento aplicável, que ele é uma solução de uso, sem sombra de dúvida, viável, porque ele tem tecnologia envolvida, ele tem muita matemática envolvida, que traz para as autoridades informações confiáveis. Então, ele é aplicável. Tá? Agora, se ele é efetivo, é que nós temos dúvida, Jorge. A efetividade vem exatamente do destino que tu dá para a informação que ele gera. Então, não adianta você ter uma boa aplicabilidade, tá? É um equipamento desse rodando com todas as informações necessárias, se ele te gera uma informação que ela é contestada logo em seguida. Então, se você vai utilizar ela para médio e longo prazo, para mudar a legislação, aí quando você segue todos os fluxos de mudança da legislação, ele é contestado, tá? Tentando desacreditar a informação, porque daqui a pouco ele aponta para um bairro, para uma ponta de bairro, para uma ponta de encosta, que todo mundo acha que é seguro, e agora um sistema desse alerta dizendo, não é seguro, precisa ser mudado, tá? o nível de risco dessa área. Aí ele entra num processo de contestação e ninguém quer essa verdade sendo apresentada. Esse é um ponto importante. Durante a crise, aí ele vai, daqui a pouco ele te indica a necessidade urgente de você sacar 70 casas de um trecho de bairro inteiro. Tá? E a primeira coisa que as pessoas fazem, em vez de acreditar, dar credibilidade à informação, é desacreditar. Contesta e vem com representações e tudo mais, dizendo que é inverídico. Eu dou um exemplo muito clássico, a gente estuda isso na academia, o país, a Holanda. A Holanda tem quase a totalidade do seu território abaixo do nível do mar. Ou seja, em regiões que sofrem de alagamento extremamente fácil, porque basta um regime de chuvas importantes, tendo o mar elevado, período de cheia, você tem quase que alagado o país como um todo. E a Holanda usa nas suas regiões portuárias, nos principais portos, grandes sistemas de comportas, como grandes portões que se fecham, não entra e não sai embarcação, mas eles tentam neutralizar o efeito do oceano sobre o país quando ele está alagando. E esse sistema de comportas, que são grandes portões metálicos movimentados por sistemas hidráulicos, são controlados por uma inteligência artificial, por algoritmos que tabulam em questão de minutos dezenas de dados e principalmente faz predição, o que vai acontecer nas próximas horas, e decide se fecha ou não. Ou seja, o homem fica assistindo, a inteligência artificial usar a sua agilidade, sua capacidade multifacetária de interpretação de dados para indicar se o portão fecha ou não. E lá na Holanda, inclusive existe um documentário sobre isso, a primeira vez que ele precisou ser operado foi extremamente contestado. Autoridades políticas, autoridades do executivo, todo mundo numa discussão muito grande, se confiava ou não na decisão da inteligência artificial, de dar os indicativos de fechar ou não os portões para salvar a Holanda. Então, assim, é um fenômeno, não é nosso, blumenauense, nem muito menos catarinense ou brasileiro, toda vez que você tem sistemas te dando uma indicação que às vezes, por vezes, não conversa com o conhecimento geral, ele traz esse desconforto e ele é contestado. Então é extremamente, né? Deixa eu resgatar de volta para o que nós estamos falando desse equipamento que o mestrando da FURB cria. Ele é aplicável, mas ele precisa ser efetivo. As pessoas, usando um sistema desses, precisam confiar nos seus dados, dar a credibilidade e tomar as medidas necessárias. A gente enfrenta muito isso hoje, principalmente, Jorge, nas nossas comportas, dos sistemas de controle de cheias. Tá? Não é um profissional sentado atrás de uma bancada que ele decide. Isso foi uma grande construção, né? Um estudo feito, um contrato feito com uma empresa que traz todos os indicativos, com todos os dados de chuva passada, com chuva presente, com tendência futura, com nível de rio, com nível da bacia atrás da barragem, montante, jusante, traz uma série de efeitos e que dizem, fecha ou abre-se as comportas. Isso o tempo todo é contestado, o tempo todo. Então, aqui eu vislumbro essa solução desse acadêmico, mais uma questão que vai municiar a autoridade com informações relevantes, porém, resta a dúvida se as pessoas vão ter a confiabilidade necessária. Afinal de contas, tudo aquilo que é novo traz desconforto, né? Isso a gente tem presenciado. Mas o que gera esse descrédito? Na verdade, é um temor, mais do que descrédito. Porque temor. Porque ele vai, muitas vezes, de encontro a um desejo comum das pessoas.
Tá? Não, aqui nunca teve nada. Não, aqui faz tanto tempo que não ocorre nada. Não, aqui é uma região segura. Tá? E muitas vezes não é. E esse tipo de equipamento te dá esse indicativo. Usa ciência e não conhecimento comum, tá? Para te dar esses indicativos todos. Então é esse desconforto, esse temor de você ter as tuas necessidades atendidas, o teu dia a dia quebrado, né? É que muitas vezes contestam esse tipo de equipamentos, esse tipo de soluções trabalhadas cientificamente, com profissionais debruçados durante anos em busca de uma solução, né? Mas que muitas vezes a gente não tem o uso que se esperava. Por aqui a gente já avançou bastante, né, Neto? Se falar de Blumenau, por exemplo, nesse sentido aí da prevenção. O Vale do Itajaí, Jorge, hoje, eu acho que nós já comentamos isso numa outra vez, e é sempre importante lembrar as pessoas que nos ouvem, porque isso é a realidade encontrada hoje. O Vale do Itajaí, hoje, ele é o vale mais monitorado do Brasil. Tá? Nenhum outro, na esfera pública, nenhum outro vale no nosso país tem as questões de monitoramento e serviços 24 horas, como tem o Vale do Itajaí. Tá? Há cerca de 3, 4 anos atrás, foi investido de forma muito pesada na ampliação das redes de solo, que se somam ao monitoramento de radar, que se somam ao monitoramento de satélite, e é um serviço meteorológico 24 horas, que em especial de Blumenau ainda existe sobreposição, que existe o sistema municipal, que é o Alerta Blue, e o sistema estadual, que monitora as mesmas regiões, quiçá o federal também tem um olhar. Ou seja, isso tudo é contemplado como uma sobreposição para trazer segurança e cada vez mais assertividade nas informações. Então se evoluiu muito, muito. O nosso nossa linha de corte é 2008, mais efetivamente entre 11 e 12, onde tudo se transformou. Lá em 2008, os dados de alerta de desastres, eles eram um subproduto do agronegócio catarinense. Eu participei de inúmeras reuniões que envolvia a agência de estudos e monitoramento de clima e tempo voltado para o agronegócio, e o monitoramento de desastres catarinense estava nessa pasta. Então a gente comentava, e era uma realidade, ele era um monitoramento de desastre até 2008, ele era um produto secundário do monitoramento da vaca, do frango, da maçã, da uva. E um subproduto disso tudo era o monitoramento de desastres. Hoje é outra realidade no território nacional catarinense, em especial Blumenau. Blumenau, né? É o único município catarinense que tem serviço meteorológico 24 horas. E aprendeu isso como? Aprendeu pelas inúmeras dificuldades, pela sua vulnerabilidade, para manter, né, os negócios, para manter a viabilidade dos negócios, para manter as pessoas com segurança morando na cidade. Blumenau enxergou essa necessidade e tem o seu serviço de monitoramento 24 horas com meteorologista de plantão fazendo esse monitoramento com sua rede de solo, utilizando-se imagens aí também de radar e de satélite de todas as agências estaduais e nacionais, e o conjunto disso é que traz uma informação de qualidade e garante a segurança do catarinense. Tá? Tu imagina, né, nós monitoramos uma bacia como a bacia do Rio Itajaí Sul, e os técnicos estarem falando em centímetros. Não? Eles preveem 11,14 e dá 11,11. Você fala em 12 e dá 11,80. Então, assim, em centímetros, existe a assertividade de um controle tão complexo como isso. Tá? Então, as questões envolvendo a bacia hidrográfica, as questões envolvendo o monitoramento de encostas, a aplicabilidade e a fiscalização das legislações ambientais, conjunto disso tudo é que traz a nossa segurança para continuarmos habitando e tendo os nossos negócios em áreas vulneráveis do Brasil, em especial Santa Catarina, em especial o Vale do Itajaí, que estão suscetíveis a eventos importantes devido a eventos naturais severos. Tá? Isso é o que nós temos à nossa disposição hoje, Jorge. E que bom que a gente avança, né? Vão aparecendo sempre alternativas para melhorar todo esse sistema de alerta, de prevenção, de avisos acima de tudo, né? Exato, existe o entendimento dos gestores que, para garantir a segurança da população e dos seus negócios, você precisa investir nessa área. Você tem muita tecnologia à disposição hoje, tanto nacional como internacional. Você tem academia o tempo todo trazendo novidades e produzindo, como foi o caso desse aluno do mestrado em desenvolvimento regional. Ou seja, somos nós em busca de soluções para os problemas
que nós nos deparamos e que, em se tratando de desastres, tendo por origem eventos naturais severos, estão cada vez mais presentes na nossa realidade, Jorge. Então, parabéns ao Denis Vicentainer, né, por esse processo aí apresentado. Obrigado, Neto, pela tua participação. Mais uma vez, Jorge, obrigado. Lembrando que desastres são uma realidade do nosso município, mas para isso, as pessoas, os condomínios residenciais, as empresas já podem desenvolver os seus planos de contingências, estarem cada vez mais preparados. Temos em Blumenau hoje a Actio, Gestão de Riscos e Desastres, empresa sediada na nossa cidade, com capacidade de sentar junto com as mais diversas áreas econômicas do município e construir seus planejamentos para garantir a gestão da continuidade dos negócios. Obrigado, Jorge. Uma excelente semana para todos que nos acompanharam nesta manhã de segunda-feira. Aldo Batista Neto conversando com a gente, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, especialista em gestão de crises e desastres.